eu falei de crianças pequenas, eu falei sobretudo de crianças em tenra idade. Abortos tive uma relação um pouco diferente, porque até o 3º mês, né, a alma ela não está realmente conectada àquele corpinho. Então, aquele corpinho é só terra, só matéria do planeta Terra e da mãe, né? Um pouquinho do pai também, lógico, mas ela ainda não está com a memória do indivíduo. Então, se eu faço um aborto espontâneo, ele pode ter diversos motivos da minha própria história, né? Do que eu vou carregar no meu útero, né? E ou da própria história da alma, de desistir, de ter medo de nascer. Ela desiste. Outras são almas que não têm adaptação ao corpinho humano e pode acontecer dela precisar de mais de uma gestação para ela ir se encaixando naquele novo status que é ser humano. E o aborto que a pessoa fez porque não queria ter aquele filho, aí tem diversos desdobramentos e vai então muito da sua alma, né? Porque às vezes é uma criança que vem para te ajudar, por exemplo, e você meio dispensou essa ajuda, ela vai ficar com raiva? Não, ela já vinha para te ajudar, ela não vai ficar com raiva de você, né? Ela vai falar que pena, não poderei ajudar, mas vou tentar de outras maneiras. Agora, se é uma criança que você combinei que você vinha meu filho e eu desisti, né? Essa criança vai ter, é assim como ser humano. Alguns seres humanos se dão bem com o abandono, outros não. Só que essas almas geralmente acompanham os seus pais. Então, se a mãe estiver em sofrimento ou o pai estiver em sofrimento, ela mesma talvez não queira vir, né? Mas ela pode sim ficar revoltada, tiraram a minha chance de nascer, né? Basta ele procurar outra mãe, né? Mas eu queria nascer com aquela mãe porque a gente já tinha nascido 4 vezes, então espera a próxima. Aí vai ter que esperar mais 80, 50, muito mais, né? Porque até você desencarnar e nascer de novo, às vezes ele nasce, só quer nascer com você. Então, se você chega no mundo astral, vocês percebem esse combinado que era importante, e aí você decide vir, como ele já está esperando há muito tempo, ele vai vir seu pai, por exemplo, né? Não necessariamente precisaria vir seu filho para estar juntos. Mas até o apego de que eu preciso vir com essa pessoa, quer entender que não é só uma questão, porque a vida é o aprendizado, é sobre tudo que eu vim aprender. Então a gente às vezes atrai almas afins, tem até a impressão que já teve uma vida passada com ela, de tanta similaridade. Mas, na verdade, foi as similaridades que te chamaram, não a vida passada. Vocês tinham aprendizados parecidos e se encontraram dentro desse aprendizado. Então, se tudo nas casas astrais, todos os planejamentos das casas astrais não funcionarem, ainda existe um chakra que é bem espalhado na Terra, que chama chakra do tempo. Esse chakra ele é responsável para atrair acontecimentos e pessoas para a sua vida. E aí ele vai reorganizar para que o universo, é uma força universal, né? Organizar para que o aprendizado que você necessita chegue até você, mesmo que aquela pessoa não tenha vindo, não tenha cumprido. Então, por exemplo, eu tinha que passar por um aprendizado às vezes de uma maneira mais difícil, porque eu escolhi. Mas nessa vida eu tive várias evoluções que eu já não preciso passar por aquela prova. E aí eu risco isso do meu planejamento. Então, por exemplo, eu tinha que nascer com um desafeto para aprender a perdoar. Eu aprendi a perdoar, então agora eu não preciso mais nascer com esse desafeto, por exemplo. Agora, se ele necessitar e ainda quiser, ele vem, né? Nunca, né? Hoje uma filha da casa trouxe uma reflexão sobre essa parte de nascer mãe, ou pai, ou filho dos seus inimigos astrais para o perdão, para o aprendizado, para o desenvolvimento. Nunca é só de uma alma. Se te contaram isso, não é verdade, né? Os aprendizados eles têm que ser para os dois. Quando o aprendizado só vai para um, é porque um já cumpriu todos os seus aprendizados.
Se ele ainda está preso a um karma, a uma história, a uma estrada de desamor ou de ódio, ele ainda não cumpriu todos os aprendizados, então ele teria o que aprender aqui, por exemplo. Certo? Então, às vezes, né, um aborto também funciona. Lembra aquele negócio que eu falei que a gente recupera a nossa energia da Terra? Às vezes funciona para que o bebê possa recuperar as energias que deixou, resolver, e aí ele sai. Isso geralmente são aquelas perdas já com 4, 5, 6, 7 meses. Então, a morte de fetos mais desenvolvidos muitas vezes tem a ver com um último resquício, um último aprendizado, uma última coisa que ele vem resolver aqui, na Terra, recuperando a energia que deixou aqui. Só que ele tinha pouca coisa para resolver. Então, ele não precisou nem nascer. Já a vida intrauterina dele já foi suficiente para completar os aprendizados. E, às vezes, a mãe precisa passar pelo aprendizado da perda. E aí uma alma se dispõe a proteger aquele feto, para que nenhuma outra alma venha e entre naquele feto e vai vir alguém que tem nada a ver com a sua história. Então, essa alma, ela sabe que vai passar por que é doloroso, viu, gente? Não é simples. Mas ela vai fazer isso porque ela te ama e ela decidiu te proporcionar esse aprendizado, se ofereceu para esse aprendizado. Então, a gente nunca pode tirar conclusões simples sobre questões como aborto, suicídio, morte, nascimento, porque é tão plural quanto a humanidade. Se existem 8 bilhões de pessoas em planeta Terra, no espiritual, nós temos aí pelo menos uns 40 bilhões de almas. A população planetária ela é bem maior do que a população de encarnados. E quando Jesus Cristo chega em planeta Terra, e por isso que as pessoas às vezes têm muita crítica, né, porque o que a religião monoteísta fez com a história de Cristo, ou com outros profetas que estiveram aqui, muitas guerras em nome deles, não tem nada a ver com o que eles construíram aqui. Certo? Então, eu sou preto, eu sou velho, bato cabeça para orixá, mas eu trabalho para Cristo. Ah, porque Cristo vem salvar os orixás? Claro que não. A força de orixá é uma força maior que a força de Cristo. Orixá compõe planetas. Cristo dirige planetas. Entende a diferença? Mas graças à vinda de Cristo, então quando Cristo se sacrifica, porque ele sabia, ele até pede, né? Livre de mim esse cálice, Pai. Mas no fundo ele falou isso como Cristo encarnado, como Jesus. Mas como alma, ele aceitou o sacrifício. Por quê? Porque esse sacrifício, ele traria uma força, uma contemplação e uma transformação que foi suficiente para a gente começar a construir há 2000 anos atrás toda essa estrutura de cidades astrais que existe. Então começa, cada vez que um mestre se acende, ele tem capacidade suficiente para organizar, né, as cidades astrais, os hospitais, as colônias. Por quê? É tudo feito para facilitar a saída da roda do samsara, porque as encarnações, as pessoas se prendem por coisas que você nem imagina. Às vezes a pessoa até cria um grande motivo, mas é um motivo irreal. E o motivo verdadeiro é apego a coisas bem miúdas, né? Então a gente precisou criar um processo, inclusive de hospitalar, né, para o acolhimento dessas almas, porque antes as pessoas falavam de reencarnação. Isso foi uma coisa que sumiu dentro da história humana, mas ela já existia. Inclusive a Bíblia fala de reencarnação. Jesus lhes fala quantos corpos você vai ter antes de vir retornar ao seio do Pai. Né? Fala corpos, fala vida, não lembro. Tem que nascer no ventre de sua mãe não sei quantas vezes. Acho que é essa que é a passagem. E na própria Bíblia fala, na encarnação, ele é o profeta que nasceu, mas se ele é o profeta, quer dizer que as almas podem voltar? Onde que estavam essas almas? Então isso foi uma coisa que tirou para que a pessoa entre em estado de desespero. Sinceramente, você acha que só tem essa chance, só tem essa vida? Realmente parece que não é muito justo.
Que eu errei, acabou? Claro que não. É perfeito o sistema do pai e da mãe eterna que criaram isso. Então a gente começou, o que eu estou fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui, é parte da gente melhorar esses processos, para que a gente traga compreensão para esses processos, para que não seja tão penoso, para que a gente consiga sair dos karmas, do vício da dor, de aprender pela dor, porque realmente a gente aprende pela dor, mas não é a única maneira de aprendizado. Existe um momento onde a leveza pode ser sustentada. E os aprendizados, e esse momento, inclusive, então quando eu vou para uma quinta dimensão, eu ainda tenho aprendizados, eu ainda tenho muitas lacunas como alma, né? Não é um mundo feliz, é um mundo de regeneração. Então a gente ainda nem foi para um mundo de regeneração, né? Então, ainda há aprendizados, mas são aprendizados muito mais leves, com muito menos crueldade. A gente está num planeta onde as pessoas realmente matam. Como eu te disse, não há nada na Terra que você possa matar ou morrer. É uma coisa que é divina, da sua alma decidir, não é sobre outro decidir ou você decidir. Isso aí, o seu timing no planeta Terra é uma inteligência cósmica muito grande. Então todos os atravessamentos dessa inteligência vão trazer um ônus, certo? Às vezes a gente tem até um acidente de alguém, por exemplo, que estava indo muito desgringolando para baixo. Essa pessoa, às vezes, ela tem um interrompimento da vida desse momento para voltar e entender ampliadamente, porque às vezes as consequências seriam piores se ela continuasse aqui criando mais lei da reação, atração negativa, né? Mas e aí existe uma aceleração, mas isso não é uma coisa que a pessoa pede, espíritos venham me matar, não, né? Uma inteligência maior, que não tem nada a ver com as casas astrais, né? Não está na nossa alçada, nem na alçada dos dirigentes da Aruanda, né? Não, está na alçada exatamente dos orixás, da divindade maior, dos Mahadevas, né? Dessa inteligência que criou os planetas, não sobre nós, certo? Então a passagem é um mistério que é divino, é divino. E aí então, quero que as mães que passaram por abortos, né, se livrem de todas as culpas, porque a culpa não é boa conselheira e ela é um laço kármico negativo, não é positivo. Se você fez um aborto e hoje tem uma nova compreensão sobre espiritualidade, oferte alguma coisa para essa alma que se ofereceu estar contigo. Se despeça dela, né? Peça compreensão e perdão e agradeça. Mas não fique preso a qualquer erro. Mesmo se você, inclusive, atirou em alguém. Matei fulano. Fiquei condenado para o resto da vida e após vida? Claro que não. Culpa é diferente de arrependimento. Arrependimento é exatamente a grande transformação que acontece, certo? Não há erro que você será condenado para a eternidade. A única eternidade permanente mesmo é a luz, que aí você pode ficar lá eternamente. Mas as trevas, as sombras, elas são ilusórias. Elas não têm continuidade na eternidade. Pode dar até uma impressão que você está lá há séculos naquele umbral, mas não está. Tá bom? Então, vamos agradecer, né, a Yansan, a Xangô, a Onoru, que guarda o Campo Santo. Vamos fortalecer as almas trabalhadoras do céu e todas as pessoas que estão facilitando o nosso caminhar e o nosso transitar entre essas dimensões materiais e imateriais. Vamos ampliar a nossa força, né? A nossa capacidade de amar, né? Lembre-se, não estamos aqui para defender posições, estamos aqui para defender a vida, certo? E para compartilhar, né, nesse intercâmbio, o que eu vejo de lá, o que a gente aprende estando do outro lado da vida, ok? Axé a todos, fiquem com os orixás.